Nos coloquemos de pé. Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero ler com você esse texto muito conhecido, ou bastante conhecido por todos nós. Evangelho de João, capítulo 4. E quero ler apenas o verso 16 e o verso 17, 18 e o 19. Nós vamos falar um pouco sobre o contexto, mas apenas ler aí esses versos 16, 17, 18 e 19. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Isso. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. O verso 20 diz: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Amém. Querido, tome o seu assento. Eu quero meditar com você nesse texto e antes lembrá-lo que na próxima quinta-feira nós teremos o culto aqui na igreja normal às 7h30 da noite, e nós estamos terminando um pouquinho mais cedo, até para que a gente não descumpra o que foi estabelecido aí pelo governo municipal. A partir das 9 horas, aquela fase vermelha, né? A partir das 9 horas da noite, das 9 às 5 da manhã. Então, nós estamos terminando o culto um pouco mais cedo, para que você possa ir embora para a sua casa e a gente não descumpra nenhuma regra. No domingo de manhã, às 8 horas, nós teremos o nosso culto normal, e aí sim com a ceia do Senhor. Próximo domingo, 8 horas da manhã, ceia do Senhor, e no domingo, e à noite também, às 6 horas da tarde, nós teremos o culto com a ceia do Senhor aqui na igreja do Jardim Vista Alegre. Não se ausente deste momento, não abra mão de participar da ceia do Senhor, não trate isso como se fosse algo dispensável. Embora hoje a gente pode participar da ceia, ainda que online, mas é importante que você tenha isso em mente. Se você não puder participar da ceia aqui na igreja, participe na tua casa através das lives, através da transmissão. Aí a gente participa todo mundo junto, às 6 horas da tarde, nós iniciamos o culto. Amém, queridos? Queridos, eu quero falar com você um pouco sobre esse texto que está inserido, essa porção da palavra de Deus que nós lemos, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Esse texto, ele é bastante conhecido, eu certamente já falei inúmeras vezes sobre ele, mas eu entendo que Deus sempre fala conosco, às vezes ou muitas vezes através do mesmo texto, mas de uma maneira diferente, a fim de alcançar o nosso coração, ou aquilo que nós estamos vivendo no momento. Porque, dependendo da época, o texto que nós ouvimos, por exemplo, a pregação que nós ouvimos, por exemplo, sobre cura, dependendo da época, aquela pregação, ela acrescenta na nossa vida, mas ela não é, abre aspas, direcionada para nós, porque nós não estamos necessitados daquele tipo de pregação, do teor daquela pregação. Em outros momentos, quando nós vamos ao médico,
fazemos os exames e o diagnóstico vem. A palavra pregada, que foi ouvida há 4, 5, 6 meses atrás, que não teve tanta importância naquele momento, é como que um maná vindo de Deus, vindo do céu, para nos alimentar no momento que nós estamos necessitados. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, às vezes por 1, 2, 3 vezes a mesma referência, os mesmos personagens, é certamente porque Deus quer tratar conosco, nos ensinar em alguma área da nossa vida. Deixa eu contar para você o que estava acontecendo aqui. A Bíblia diz para nós que Jesus estava na Judéia, portanto no deserto, e ele estava indo em direção à Galileia, e o texto diz que era necessário que ele passasse por Samaria. O versículo 4 diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Eu vejo João fazendo estas anotações, e às vezes a gente pergunta por que era necessário Jesus passar pela Samaria, ou por Samaria. Haja vista que Samaria não era um lugar bem visto pelos judeus. 700 anos antes, o rei da época, ele se rebelou contra o Império Babilônico, e o rei da Babilônia, o governador da Babilônia, ele revidou acampando o seu exército durante 3 anos às portas de Samaria. 3 anos ele fica ali acampado, o exército fica acampado, a ponto das pessoas morrerem, outras fugirem, até que eles invadem Samaria, e o povo que estava ali é disperso. E ficam em Samaria algumas pessoas muito pobres, pessoas da terra mesmo, mas pessoas que já não tinham muita condição de crescer, de espalhar e de povoar aquela região. Samaria se torna, então, terra de ninguém. E por se tornar terra de ninguém, moradores de outras nações, eles vêm agora e ocupam Samaria. Além de virem, o próprio governante do Império Babilônico traz pessoas de outras nações conquistadas pela Babilônia e colocam em Samaria. E ali aquele povo se estabelece. O problema é que aquele povo está dentro do território de Israel, só que eles não são judeus por natureza. Eles agora é um povo misto. Não é uma raça, entenda a minha colocação, uma raça pura. E por não ser uma raça pura, e estando dentro do território de Israel, eles agora são mal vistos pelos judeus. E em contrapartida, eles também não querem ter contato com os judeus. Piora a situação porque agora eles querem e adoram o Deus de Israel do jeito deles. E isso se torna um baita de um problema. Isso vira quase que um problema de Estado. Porque agora é um povo de fora, dentro do território de Israel, adorando o Deus de Israel com os critérios deles. Os rabinos, os doutores da lei, dizia que o chinelo, o calçado do judeu não deveria sequer entrar no território dos samaritanos. Eles se tornam pessoas mal vistas, porque eles não servem a Deus como o povo judeu. E eles não são judeus.
ou pelo menos 100% no sangue. Eles agora não são bem vistos porque eles querem servir a Deus do jeito deles. E agora nós temos um problema. Jesus sai da Judeia em direção à Galileia e João escreve dizendo que era necessário passar por Samaria. Mas o judeu não passava em Samaria, não entrava no território dos samaritanos. Se eles saíssem da Judeia em direção à Galileia, eles davam a volta, andavam quilômetros a mais só para não pisar na terra dos samaritanos. Mas João escreve dizendo que era necessário Jesus passar por Samaria. E por que era necessário? Porque Jesus tinha algo para fazer naquela terra. Jesus tinha algo para resolver naquele lugar. Tinha uma pessoa naquele lugar que precisava ter um encontro com o Senhor. Talvez você veio à igreja hoje e ainda que seja uma pessoa que serve a Deus, mas talvez você ainda não esteja servindo a Deus da forma como se deve servir. E o Senhor te trouxe aqui hoje, ou Ele está passando por aqui hoje, porque Ele quer tratar conosco, Ele quer resolver algumas questões conosco. Eu comentava hoje com algumas pessoas, acho que com a Andrea e a Alice, logo pela manhã, depois do culto matinal, dizendo que em algumas épocas da nossa vida, parece que nós somos uma fraude no nosso servir ao Senhor. Parece que em algumas épocas da nossa vida, a gente não consegue fazer o mínimo. Nós não conseguimos servir a Deus com o mínimo do nosso tempo, com o mínimo da nossa devoção, com o mínimo da nossa adoração. Parece que tudo é muito superficial, parece que tudo é muito metódico, parece que tudo é muito reguladinho, tudo quadradinho. A gente vem à igreja ou a gente vai à igreja e cultuamos ao Senhor e às vezes vamos embora para casa e com aquela sensação de que o nosso louvor não passou da cobertura do lugar onde nós estamos. Eu não sei se você vive isso de tempos em tempos. Eu não sei se você tem este reconhecimento, esta hombridade de reconhecer que às vezes nós servimos a Deus, mas não da maneira como nós deveríamos servir. A gente vem e canta, levantamos as nossas mãos, cultuamos ao Senhor, a gente vem à igreja todo bonitinho, com paletó ou não, com um calçado bonito ou não, com um carro bom ou não. A gente vem à igreja e nós oramos, pedimos oração. E nem sempre o louvor, como disse, que apresentamos ao Senhor, sai do espaço da onde nós estamos. Aquela mulher, ela tinha mais ou menos essa característica. A mulher samaritana. A Bíblia diz para nós sobre uma mulher que morava nesta cidade, nesse território de Samaria, na cidade de Sicar. Jesus está passando por ali junto com os seus discípulos. E quando ele chega ao poço de Jacó, ou no poço de Jacó, ele percebe que já está perto da hora do almoço. Era a hora sexta, a Bíblia diz para nós, por volta do meio-dia. Os seus discípulos saem e vai buscar comida, vão buscar alimento, porque, afinal de contas, o dia começou cedo. E, de repente, a Bíblia diz para nós que Jesus vê que chega uma mulher. Eu quero falar para você um pouquinho sobre essa mulher. Uma mulher que a Bíblia não se dá ao luxo de dizer o seu nome. A história não diz para nós o nome dessa mulher.
E ela é conhecida de uma forma pejorativa. A mulher samaritana. A mulher de Samaria. Era como se, no passado, hoje não, mas eu morei em São Caetano, na grande São Paulo, por alguns anos, e lá tinha algumas casas, como aqui nós temos, várias casas num terreno. Aqui a gente chama de casa, mas lá se chamava de cortiço. Eu não sei se chama ainda, mas eu tenho 54, eu estou falando de 45 anos. Se chamava de cortiço. Aí, quando alguém ia falar de alguém que morava no cortiço, ou se quisesse ofender alguém, você mora no cortiço. Era uma maneira pejorativa, era uma forma de ofender a pessoa, porque ela não morava em uma casa sozinha no terreno. Ela morava com mais meia dúzia de moradores. O tempo foi passando, mais ou menos naquela época, tinha o favelado. Não, antes do favelado tinha o maloqueiro. Lembra? Eu não sei se aqui em Campinas tinha um maloqueiro, mas lá tinha um maloqueiro. É um maloqueiro porque morava na maloca, como se índios fossem. E se fosse também não tinha problema nenhum. Era uma forma pejorativa de falar da pessoa. Horrível isso. Se tivesse que ofender alguém, ofenderia, não xingando, falando outra coisa, assim, você é um maloqueiro, você mora na maloca. Aí depois avançou para a favela, e aquelas coisas que a gente já ouviu falar aí. Essa mulher, ela ficou conhecida, a Bíblia relata para nós sobre essa mulher do cortiço. A mulher da maloca da época. A mulher que morava num lugar onde ela não era bem, onde o lugar todo não era bem visto. A mulher samaritana, não diz o nome dela. A Bíblia diz para nós que esta mulher que morava lá em Samaria, ela tinha uma vida muito difícil. Muito difícil. A história nos conta que ela teve 5 maridos. Você imagina o que é a mulher perder o marido, já que naquela época a mulher ela era quase que uma pessoa de segunda categoria, porque sempre o homem se sobressaía. Aquela mulher, o sonho dela de entrar na igreja de véu e grinalda, de constituir uma família, de ter filhos e filhas, de ter netos e netas. Ela viu ruir quando ela perdeu o seu primeiro marido. Mas ela tem um sonho, ela quer constituir uma família, e certamente ela se casa novamente, e agora o seu segundo marido morre também. E isso acontece sucessivamente. O sonho dela foi por água abaixo. O sonho que ela tinha planejado, coisa que ela tinha sonhado quando era menina, agora já não existe mais. O que era sonho se tornou em pesadelo. Talvez ela não tivesse descendência, ou se tivesse também, a situação não era muito delicada. O fato é que aquela mulher naquela cidade também não era bem vista. Ela não era bem vista justamente porque havia sepultura. Essa menina aqui é igual à volta de Cristo. A gente não sabe quando é, mas que vem, vem. Comecei e ela já veio aparecer aqui para mim. O fato é que aquela mulher, ela não era bem vista no meio do seu povo. Ela não era uma pessoa benquista, ela não era uma pessoa que as pessoas que queriam ficar próximo dela, porque a história dela e a vida que ela estava vivendo naquela ocasião não era das melhores. Agora ela tem um amante.
A Bíblia diz que Jesus fala para ela o seguinte: vai lá e chama o teu marido e vem aqui. Quando Jesus faz essa pergunta para ela, ou dá esta ordem para ela, Jesus não está falando porque não sabia, é porque Jesus queria que ela falasse para ele qual era o seu maior problema. Ela saía na hora do almoço para ir buscar água no poço mais longe que estava lá em Sicar, certamente para não ser vista, para que as pessoas não rissem dela ou não atirassem pedras nela. Ela vai buscar água no lugar ou no momento mais quente do dia, no lugar mais longe da região onde haviam os poços, só para não ter contato com pessoas. Mas a Bíblia diz que Jesus estava lá no poço. Talvez você seja uma dessas pessoas que não quer ter contato com outras pessoas. Talvez você seja uma, às vezes, queridos, nós não queremos nem falar das nossas desgraças. Nós não queremos nem falar das nossas dificuldades, nós nos escondemos, nós ficamos longe, distantes, nos silenciamos, porque a gente não quer falar aquilo que nós estamos vivendo, as dificuldades que nós estamos passando, e às vezes até nós estamos servindo ao nosso Deus. Mas, para surpresa dela, quando ela chega no poço, Jesus já estava lá. Quando você veio à igreja hoje, Jesus já estava aqui para tratar com você, para cuidar de você, para mudar a história da tua vida, para te restaurar, para restabelecer, para restituir tudo aquilo que foi perdido. A Bíblia diz para nós que aquela mulher, chegando até Jesus, Jesus pede a ela água. Você conhece bem a história. E ela diz assim: mas como é que pode? Eu sendo uma mulher samaritana e o senhor sendo um judeu, o senhor pede para mim água? Isso não pode. E pior ainda, o senhor é homem e eu sou mulher. A mulher não pode conversar com um homem assim. Não é uma coisa comum no nosso meio. No desenrolar da história, a Bíblia diz que Jesus faz a ela um pedido. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. E ela diz assim: eu não tenho marido. Jesus diz: você disse bem, você já teve 5, e o que você tem agora, o 6º que você tem, não é teu. Mas o texto diz para nós que ela tem uma preocupação, não com isso. A preocupação dela é como que ela deveria adorar ao Senhor. A preocupação dela e a preocupação de Jesus, se você olhar para o texto, você verá que Jesus em momento algum repudia aquela mulher. Jesus em momento algum chama a atenção dela dizendo que ela era uma prostituta. Em momento algum, Jesus adverte aquela mulher dizendo que ela não era digna de conversar com ele, que foi um engano ele ter puxado conversa com ela. Em momento algum nós vemos Jesus criticando a postura daquela mulher, porque Jesus também está preocupado, pelo que nós olhamos para o texto, que nós o adoremos da maneira como deve ser, que nós o adoremos em espírito e em verdade. Você sabe que, voltando agora aqui a 10 minutos do que eu disse, às vezes a gente vem à igreja e nós não adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, porque nós estamos nos prostituindo. E nos prostituindo com outros deuses. Mas é tudo muito bonito quando nós nos reunimos
para adorar ao Senhor, seja em Samaria ou seja em Jerusalém. O que importa é adorar ao Senhor, ou o que importa é ir à igreja, o que importa é participar dos cultos, o que importa é a forma como eu sirvo ao Senhor, e não é isso que importa. O que importa é se a nossa adoração é em espírito e em verdade. Querido, o que importa para o Senhor não é se a gente vem à igreja todo domingo à noite. Você pode ir para a praia em um dia desses, não tem nada de mais nisso. O que importa para o Senhor não é se você vem à igreja com o seu carro bonito ou não, com o seu calçado bonito ou não, com a sua roupa bonita ou não. Não é isso que conta para o Senhor. O que conta é se você está adorando Ele em espírito e em verdade. É isso que faz a diferença, é isso que chama a atenção do Senhor. A fala dela com Jesus foi: olha, os judeus dizem que é lá em Jerusalém que a gente deve adorar ao Senhor, mas eles também adoravam ao Senhor em Samaria. E Jesus diz um negócio interessante. Ele diz assim: olha, vocês adoram ao Senhor de uma forma que vocês não conhecem. Vocês adoram o Senhor, mas vocês não conhecem o Senhor. Os judeus adoram o Senhor do jeito deles ou do nosso jeito, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo o seguinte: olha, nenhum nem outro estão certos. Vocês adoram sem conhecê-lo, e os judeus adoram porque a salvação vem deles, mas eles também não o conhecem. Tanto não conhecem que sacrificaram, que crucificaram Jesus. Eles também não sabiam a forma de adorar ao Senhor. O que valia, ou o que era a expectativa de Jesus naquele momento era: olha, haverá um tempo em que nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas aqueles que adoram ao Senhor deverão adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em verdade. Será que a nossa adoração é em verdade? É de verdade? Quando adoramos ao Senhor, nós adoramos de verdade? Ou é apenas aquele momento que faz parte do culto? O momento que a gente se reúne, levanta as nossas mãozinhas e cantamos ao Senhor. O nosso dia a dia é de verdade. O em espírito e em verdade, ele extrapola a igreja. Ele extrapola esse espaço que nós temos aqui de 200 metros. Ele extrapola estas 1h30 ou estas 2 horas que nós nos reunimos aqui. O em espírito e em verdade alcança a nossa casa, alcança os nossos familiares, alcança os nossos amigos, alcança os nossos parentes, alcança a nossa vizinhança. Em espírito e em verdade, é de verdade. Às vezes nós nos reunimos e não é de verdade. É bonito o louvor, é bonito quando nós levantamos as nossas mãos e às vezes eu falo isso com conhecimento de causa, que às vezes eu me preocupo quantas pessoas vieram à igreja ou quanto deixaram de vir, e isso tudo é supérfluo. Isso tudo não tem tanta importância assim. Não estou dizendo que o irmão não vindo à igreja não tem importância. Eu estou dizendo que para nós o que deve ser mais importante é adorar ao Senhor em espírito e em verdade, de verdade. Quando nós estamos com a nossa família, nos lembrarmos que continuamos sendo crentes.
não sermos adoradores apenas aos domingos, das 6 às 8 horas da noite. Aqui nós cantamos. Qual canção que cantou hoje? Eu tenho dificuldade. Deus te abençoe, eu te amo. Fala uma canção que cantou hoje aí. Ousado amor. E amanhã, deixa a vida me levar, vida leva eu. Enquanto nós estamos no culto, louvando ao Senhor, buscando ao Senhor, não vemos a hora de correr para casa para ver como é que está o episódio do Big Brother. De verdade, em espírito e em verdade. Todas estas coisas que acontecem fora daqui, fora deste ambiente, contribuem para que o nosso culto não seja agradável ao Senhor. Tudo que acontece fora daqui, que não seja com as características daqui, contribui para o nosso distanciamento e este sentimento de incompetência, de inutilidade, de fraude. Tudo que acontece fora, que não esteja ligado com aquilo que a palavra de Deus nos diz, influencia no nosso culto mentiroso, influencia no nosso culto que não agrada, no nosso culto que não sai deste espaço, não sai deste ambiente. O maior desafio da igreja do século 21 é adorar a Deus em espírito e em verdade, seja em Jerusalém, seja em Samaria, aqui na igreja, lá na rua, em casa, no trabalho, não importa o lugar, porque o lugar é o que menos importa. O que importa é se é em espírito e em verdade. Aquela mulher se aproxima de Jesus e Jesus pergunta para ela, escuta, vai lá buscar o teu marido. E ela fala, olha, eu não tenho marido. Ela levantava todos os dias de manhã, olhava o cântaro, a jarra no canto da parede, e falava, puxa vida, eu tenho que buscar água de novo. Tudo aquilo que ela fazia tinha duração de 24 horas. Ela pegava, ia lá e enchia o balde e voltava. Acabava, amanhecia o dia, ela, puxa vida, eu vou ter que ir lá de novo. A vida dela era só isso. O suprimento que ela tinha era para 24 horas. Mas o Senhor tem uma proposta, fez uma proposta para ela que chega aos nossos ouvidos hoje. Ele estava disposto a dar a ela uma água que jorraria para a vida eterna. Queridos, o Senhor quer nos dar esta água. Pastor, eu já tenho. Será que você não está indo buscar água na fonte ao meio-dia? Porque está com medo, com vergonha daquilo que você fez ou aquilo que as pessoas falam a seu respeito, por conta daquilo que foi feito, a forma como as pessoas te veem hoje? A proposta de Jesus para nós hoje, olha, eu quero dar para vocês uma água que vai jorrar para a vida eterna. Eu tenho uma proposta hoje para você que é transformar a tua vida. Eu quero orar por você. A proposta do Senhor é esta. Ele quer transformar a nossa vida. Querido, se for para a gente vir à igreja só porque a gente tem que vir à igreja, é melhor a gente ficar em casa. Embora, quando eu digo é melhor, eu estou dizendo que não tem peso nenhum, não tem valor nenhum, que não alcança, não toca o coração de Deus de jeito nenhum. Eu quero convidar você, ainda estamos no início do ano, nós estamos entrando aí no mês de março.
desafiá-los a servir ao Senhor com todas as tuas forças. A analisar hoje, quando você for embora para a tua casa, será que o culto que eu ofereci ao Senhor, ele foi agradável? Tem uma canção antiga que diz: quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não canta um hino de vitória? Quanto tempo faz? Já não se lembra mais. Às vezes eu fico observando que tem época na nossa vida que as nossas lágrimas secam. Já não há mais choro na presença de Deus. Já não há mais alegria do Espírito, no Espírito, quando nós estamos na casa de Deus. Nós nos alegramos porque a música foi bacana. Nós nos alegramos porque o culto foi legal. Nós nos alegramos porque as coisas saíram dentro daquilo que nós planejamos. Mas, às vezes, falta aquele, eita, glória, reteté, o irmão dando glória a Deus no meio do culto, aquele que se levanta e diz, é desse jeito mesmo, Deus vai fazer algo na tua vida, quando uma palavra é liberada. Às vezes nós não vivemos mais isso. O máximo que tem acontecido nas igrejas, do modo geral, a gente vai embora para casa e diz assim, o culto foi uma bênção, mas nós não fomos uma bênção. O culto sempre será uma bênção, porque o Senhor sempre estará presente e tem essa disposição em nos abençoar. Mas a pergunta que às vezes vem à minha mente é, e eu? Fui bênção? Eu fui bênção para o meu irmão, eu fui bênção durante a semana, o culto que eu ofereci ao Senhor foi agradável a Ele? Ou nós estamos mais preocupados em perguntar, cadê o teu marido, só para mexer na ferida do outro? Cadê a tua esposa, só para mexer na ferida do outro? Quando Jesus fez a pergunta, era só para que aquela mulher reconhecesse a sua limitação e que ela estava mais do que ela pensava, mais do que dependente de uma água do poço que foi cavado por Jacó. Ela precisava de uma restauração. Ela precisava da visitação do próprio Cristo na vida dela. Ela precisava de que o Senhor transformasse o seu ser. Eu quero convidá-lo a fazer uma análise. Como é que está o teu culto? Você continua sentindo prazer em estar na presença do Senhor? Não estou dizendo de vir à igreja, porque vir à igreja é muito legal. Eu gosto de igreja. Ir ao poço é muito legal. Mas melhor do que isso é beber da água que Cristo dá. É se saciar da água que Ele oferece para nós. Uma água que jorra para a vida eterna. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. A equipe de louvor pode vir aqui à frente. Nós vamos cantar uma canção.